Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mila, da M2GA, Gestão e Arquitetura. Somos uma gerenciadora de obras do alto padrão em São Paulo. Eu sou a Marília, sócia da Mila. A gente tem M2GA desde 2018. Na verdade, antes de 2018, eu tinha Barros Arquitetura. É verdade. Desde 2016. Eu comecei sozinha, depois de trabalhar numa construtora, a gente se conheceu numa construtora e tal. E fui abrir a minha empresa de gestão de obras, tocar minha primeira obra sozinha, em 2016. E aí em 2018 a Marília veio e a gente fundou aí a M2GA. Mudamos o nome, mas só continuamos. Continuamos o trabalho da Barros, mas assim, aí a gente realmente cresceu e começou a se organizar e muito mais. E aí a gente veio aqui então para contar para vocês um pouco da nossa história, um pouco do nosso início. E uma das coisas que a gente sempre se perguntava e falava era como é difícil tocar obras sem organização. Eu tenho uma história que na minha primeira obra que eu pisei meu pé, foi uma obra de uma reforma de uma casa com um amigo. Eu trabalhava num escritório de arquitetura. Quando eu pisei nessa obra, minha sensação era, eu não sei nada. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Por onde eu começo? Você já era formada? Super recém-formada. Trabalhando nesse escritório de arquitetura, fazendo projeto lá, eles só faziam projetos, mas eu tinha uma vontade imensa de trabalhar com obra. Ela sempre foi uma vontade minha de querer ver como funcionam as coisas, de ver a coisa acontecer. E aí eu só pisava lá e pensava, eu não sei nem com quem eu tenho que falar, como que eu vou fazer. E aí eu só pensava assim, bom, as pessoas estão aqui, era uma obra em andamento, as pessoas estão aqui, elas já meio sabem o que precisam fazer, então eu vou me ancorar nelas, vou fazer perguntas, vou correr atrás. E comecei a fazer perguntas e comecei a questionar como que tinha que acontecer a obra e fui me inteirando. E depois daí percebi que era isso mesmo que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com isso, queria continuar investindo nisso e tomei essa decisão de, bom, vou começar a procurar um lugar para trabalhar porque eu não queria mais trabalhar só com projeto. E aí fui para essa construtora, também de alto padrão, onde eu aprendi muito. Aprendi muito sobre processos, aprendi muito sobre que tipo de obra como são os clientes e tal, como é tocar uma obra, o que é obra. Eu trabalhava lá como coordenadora de suprimentos, né? Eu não estava com o pé na obra. Eu visitava as obras, mas eu tinha que ir nas obras. Tinha que ir lá, né? E aí um pouco assim, aí foi lá que eu conheci a Marília. Mas a Marília tem uma outra história, um pouquinho diferente da minha. Eu me formei na Unesp, em Bauru, né? Então lá a gente não conseguia fazer estágio. Eu trabalhava com plano diretor, uma área de urbanismo, que eu achava até então que era o que eu seguiria. E aí, quando foi a hora de fazer estágio, uma amiga me indicou, e aí era um escritório importante de São Paulo, e eu vim toda empolgada achando que eu ia trabalhar com projetos, mas ela me conhecendo da faculdade, sabendo como eu era, quando eu chego na entrevista eu descubro que era para trabalhar na equipe de obras. E naquele momento foi um banho de água fria, assim, porque eu jurava que eu ia pra criação, né? Tá bom, vamos lá. Eu pensei, eu vou entrar e depois eu mudo pra projetos, né? E aí eu lembro até hoje, tipo, o meu primeiro dia de trabalho, assim, que o arquiteto virou pra mim e falou assim, eles estavam com uma obra bem grande, era uma obra muito grande pro tamanho do escritório, era um escritório muito pequeno naquele momento. E aí a obra estava um pouco fora de controle, a parte administrativa financeira. E o meu papel naquele momento de estagiária tinha uma pilha assim de boletos, notas, tudo. O critério era, chegou nesse mês, você põe nessa pasta do mês. Chegou. Então era esse critério e eu tinha que olhar para aqueles fornecedores, tinha uma lista e eu tinha que ligar, né, todo dia ali, garantir que a gente não tava devendo nada pra ninguém. E eu me lembro de olhar para aquilo e falar assim, cara, não é possível, isso não é normal, né? Tipo, e foi aí que eu comecei, que eu falei, não, pera, era uma obra grande, significava que tinha muitos fornecedores contratados. E tava essa zona. Então assim, e aí eu falei, não, a gente tem que desenvolver um sistema. E já começou ali a minha longa relação com as planilhas, né? A gente tem que pensar num sistema de organização. Né? Para uma obra dar certo, tem que ter um sistema de organização. E aí, daí eu nunca mais saí, né, tipo, de obra. Fundei o departamento de obras lá, tal, e a gente foi crescendo. De lá eu quis
aprofundar um pouco mais no mercado com alguma empresa que já trabalhasse realmente sabendo fazer aquilo. E foi aí que a gente se conheceu na construtora. E lá a gente trabalhando juntas. Mesmo estando num ambiente que teoricamente tinha que estar tudo super redondo, atendimento ao cliente, todos os processos e tudo mais, a gente ainda percebia que essa parte de gerenciamento, do olhar 360 para o cliente, do olhar para as coisas que importam para o cliente ainda eram pouco resolvidas. E aí foi então que a gente saiu e resolveu tocar do nosso jeito, né? E a gente foi criando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de olhar para o cliente, o jeito de atender o cliente. E assim, desde então, nosso objetivo com isso tudo sempre foi: ao final da obra eu quero um cliente fidelizado. Ao final da obra eu quero um cliente que vai me indicar para sua rede de amigos, eu quero que ele me mande um feedback, eu quero que ele fale pra gente o que ele como é bom tocar a obra com a gente. E é isso mesmo que a gente conseguiu, né? Porque assim, a maioria dos nossos clientes tem esse feedback. E o principal também, com o tempo, a gente desenvolvendo todos os processos e com os erros, né? Muitos erros. A gente foi vendo muitos erros no começo da nossa empresa. A gente errou bastante. Hoje a gente erra menos, a gente continua errando. Óbvio, a gente vai continuar errando pro resto da vida, mas a gente erra menos. E a cada erro, a gente foi desenvolvendo uma maneira de driblar esse erro. E fazendo cada vez mais processos que, bom, na próxima obra a gente não vai fazer isso aqui de novo. Vamos já pensar uma forma de driblar isso. E a gente foi desenvolvendo, né? Desenvolvendo técnicas mesmo, desenvolvendo processos, porque acaba que a obra, ela é uma junção de várias frentes, né? Então a gente tem o cliente, que ele tem o desejo, a gente tem o escritório de arquitetura, porque né, na M2GA a gente não faz projeto, né? A gente gerencia obras de terceiros. Obras de outros projetos. Exatamente, de escritórios de arquitetura, né? Normalmente os escritórios que chegam até a gente, nos indicando para os clientes, ou clientes finais que nos conhecem e tal. Mas a obra tem isso, né? Ela tem esse olhar do cliente, o olhar do projeto e o olhar dos fornecedores, né? Porque todo mundo aqui importa e vai construir um pedacinho. Então, quando dá um erro, cada hora que deu um erro, era num pedaço desses, né? Então, a gente nunca erra a mesma coisa, pelo menos a gente tenta sempre isso, né? Aconteceu isso, nós vamos olhar para isso e vamos, a partir de agora isso não acontece mais. Então, é um desafio, porque são sempre novos fornecedores, a equipe, né, são sempre pessoas, a gente tem um time, mas é óbvio que ao longo dos anos eles vão saindo, montando suas empresas, indo para suas histórias, ver suas histórias. Então a gente não pode repetir esses erros, né? Então a gente tem que conseguir ali criar uma metodologia que vai blindar todo mundo disso. E é possível, né? A gente hoje... Porque a gente entendeu também que o processo, o importante do processo, ele tá ligado ao que fazer e não à pessoa. Sim. Então, desconectar a pessoa do processo é super importante, porque é isso, não depende de quem está executando. Tem que ser um processo que qualquer um pode executar. Que qualquer um chega, é treinado, é replicável, vai entender, consegue consultar ali quais são os procedimentos que tem que seguir e vai seguir. Isso, lógico que tem treinamento. É óbvio que tem que ter treinamento de equipe cada vez que alguém entra. Sim. Mas o que importa é que, na verdade, a gente desenhou um jeito de tocar, um jeito de gerenciar, que é um processo replicável, que as pessoas conseguem colocar em prática e não depende muito de quem vai fazer. E aí, com essa vivência, a gente foi montando, então, o nosso jeito de tocar, os departamentos, fomos segregando algumas coisas importantes. Então, hoje a gente tem alguns departamentos na nossa empresa que são núcleos, tá? Que hoje é o departamento de planejamento, que faz toda a parte de cronograma, controle do cronograma, atividades. A obra ela é planejada do início ao fim, ela não existe só um cronograma que você faz lá no início e aí imprime lá, deixa na parede e a obra vai andando e ele nunca mais é revisado. Isso acontecia, a gente vê isso acontecer e a gente acredita que essa é a pior forma de tocar uma obra. Então não, a gente tem uma pessoa que só faz isso, ela tá ali controlando atividade por atividade,
Ela vai na obra, né? Tipo, ela coloca as com metas. frequência, para ter certeza que o gestor tá ali comprometido com aquele cronograma. E é óbvio que as coisas desviam, né? E aí cabe a esse departamento, tipo, beleza, desviou, mas quais vão ser as estratégias, né? Então... E aí, junto com esse departamento, que na verdade não é junto, mas ele dita um pouco como vai ser a parte de compras, que é o departamento de suprimentos. Sim. E esse departamento de suprimentos, ele vai fazendo as compras conforme o andamento da obra e conforme o que a obra precisa. Então, nem sempre o mais inteligente começa a obra, contrata tudo, compra tudo. Pelo contrário, né? O fato de você poder comprar e contratar ao longo da obra possibilita o cliente tomar decisões mais assertivas ao longo da obra, porque, por exemplo, se for uma reforma, vou reformar uma casa, se eu já falo para o cliente, contrata tudo, compra tudo, depois acontece um problema no meio do caminho, eu tenho que trocar toda a rede de hidráulica que eu não estava imaginando, ou eu tenho que fazer um reforço estrutural que eu não estava imaginando, não tem de onde tirar mais a verba daquele lugar, sabe? Eu não tenho mais como mexer na gestão do contrato, porque ele já comprometeu todo o dinheiro dele comprando tudo. Sim. Fora estocar material na obra, fora ficar segurando esse material para o fornecedor. Enfim. Fora o fluxo de caixa do próprio cliente, de caixa, né? Então isso tudo tem que ser pensado de forma inteligente. Tanto para uma obra saudável, como para um cliente com fôlego para encerrar a obra dele, né? Então, porque na verdade o tempo todo o nosso olhar tem que estar para o cliente. Ele tem que ser o pivô do nosso objetivo. Então, ele é o pivô do financeiro, ele é o pivô das compras, né? Então, a gente está gerindo um contrato. E esse contrato, ele vai receber depois a casa dele pronta, o apartamento dele pronto, e ele precisa ficar satisfeito com isso. E não é só satisfeito na estética no final, né? Minha casa ficou linda. Sim. Não, é com o processo como um todo. A gente sabe que o senso comum de obra é dor de cabeça, obra é problema, obra é bucha. E, na verdade, o nosso propósito como empresa é mudar esse senso comum, sabe? Porque a gente acredita que dá para fazer uma forma diferente, dá para o cliente ter uma experiência legal, dá para o cliente ter uma experiência que ele se sinta confortável, tanto financeiramente quanto entendendo que tem uma empresa cuidando de tudo isso, sabe, para ele o tempo todo. Ele é leigo, né? E ter uma empresa técnica atrás, tanto técnica, sendo arquitetas, quanto fazendo boa gestão do contrato, isso deixa ele confortável. Mas tanto ele confortável, quanto a gente, sim, né? Porque total. Assim, lógico que lá no início da carreira, a gente não vivia, né? Não. Óbvio. Né? Eu me lembro bem das noites, eu me lembro dos amigos falando, você tá louca, sai desse ramo, tipo, você não tá vivendo, você tá ficando doente, né? Óbvio que a gente viveu essa fase, né? Mas hoje, a gente não vive mais isso, né? Tipo, hoje a gente dorme, hoje a gente tem uma vida super, a gente tem finais de semana, a gente quase não atende telefone aos finais de semana. Porque é possível se você se organiza, se você tem processo. Exatamente, se você cria ali uma forma, treina a sua equipe para isso e tá todo mundo com o mesmo propósito, tipo, dá pra ter essa vida e dá pra ser sem dor de cabeça, tanto pro cliente, que óbvio que se o cliente ele só vai estar com dor de cabeça se a gente também tiver, que a gente tá causando a dele, a gente também tem, né? Então dá pra tanto ele quanto a gente e os fornecedores, né? Porque também até os fornecedores se desgastam, não é necessário. Isso é um ponto importante, né? Fornecedores. A gente tem que entender que cada fornecedor tem um perfil, cada fornecedor tem um porte e a gente precisa saber qual porte, qual perfil serve para cada obra. A gente não pode falar que um fornecedor X ele vai servir para para duas obras completamente diferentes. Às vezes ele não serve, né? Às vezes o fornecedor pequeno vai super bem numa obra até grande, porque ele vai fazer uma coisa muito específica, mas ele não vai ser bom numa outra obra que você vai dar um escopo grande para ele. Sim. Entender os limites de cada fornecedor, né? Tipo, o quanto que ele vai conseguir te entregar é fundamental. Fundamental. Alinhado com o que a sua obra está precisando, né? E a gente tem que entender que às vezes o fornecedor ele não vai chegar pronto, né? Contratar um fornecedor é igual contratar um funcionário. Isso.
você vai desenvolver aquele profissional, você vai desenvolver aquela empresa. Porque ele chega com o jeito dele de fazer, às vezes ele nem é especializado naquela área que você quer, mas você vê um potencial, ele já sabe mais ou menos o básico e ele vai crescer junto com você. Você vai ali respeitando o limite dele, né? Tipo, e ele vai crescer junto com você. Porque na obra a gente tem que ter esse preparo de saber aprender com os fornecedores. A gente aprende muito. Quanto a gente aprende com os fornecedores e eles com a gente. Porque ou tá todo mundo disposto a se comunicar, que a obra é comunicação. Gestão de pessoas, gestão de comunicação. É comunicação. Organizar a comunicação. É entender. Lógico, existe a técnica, existe a estética e às vezes ele vai ter que se reinventar na técnica para chegar naquela estética que o escritório de arquitetura tá pedindo, né? Aliás, esse é a nossa expertise, né? Tipo, a grande parte do nosso trabalho é essa, né? Tipo, como conseguir extrair o melhor dos fornecedores para chegar naquilo que a arquitetura tá querendo, né? Mas isso só vai funcionar se a gente, né? Tipo, não vamos esperar que os fornecedores cheguem prontos. Esse é o ponto, né? Porque vai ter fornecedor que vai chegar pronto, até tem um ou outro, mas às vezes é muito caro, às vezes não viabiliza a obra. Então, muitas vezes a gente, né, às vezes o cara super caro, ele já tá, tipo, sem agenda, ele já tá num outro lugar, né? Então, quando a gente tá começando, vai todo mundo começar ali junto com a gente. E é possível. Nós vamos juntos desenvolvendo as pessoas, né? Só tem uma coisa que diferencia, que é importante, por isso também que tem processo, até pra você começar a testar um novo fornecedor, existe um processo para isso. Sim. Por quê? Porque você não vai fazer o mesmo tipo de contrato com um fornecedor que você nunca trabalhou com outro fornecedor que você sempre trabalha. Você não vai simplesmente aceitar uma indicação e não validar em nada, não procurar saber, a gente tem que conhecer a pessoa, conhecer a fábrica, ir até ele, conhecer uma obra. Você não tem uma forma de contratar também, jeito de pagar, jeito de contratar por etapas. Então, isso tudo diminui o seu risco para você contratar uma pessoa nova e poder testar. Porque se ele for uma pessoa boa e você testou legal, ele vai ser seu parceiro. E você vai desenvolver uma parceria com essa pessoa. É super importante isso, ter parceiros, né? Você falou de um ponto aí muito importante, né? Que é a gestão do risco. Obra é gerir riscos. Que é isso? Gente, isso é um fato. Não tem como a gente brindar, dourar essa pílula. Não tem que ter estômago. Não tem. O que tem é processo, o que tem é organização. Exatamente. O que tem é uma forma de fazer com menos dor de cabeça, com menos preocupação, com mais segurança, na verdade. O que a gente desenvolveu é o jeito nosso de trabalho, ser mais seguro. É o jeito de ser seguro. É o jeito de você arriscar no lugar, na hora certa. Isso. No ambiente que você tem que controlar. Né? Então, você ali com tudo na sua mão, você vai falar, aqui a gente vai arriscar. Aqui é possível arriscar, Exatamente. porque o risco é baixo. Exatamente. Né? Sei lá, a gente tem algumas Vamos coisas... contratar esse fornecedor novo. Né? É um risco. E aí você vai ter que ter todas as estratégias para, tipo, como mitigar esse risco. Né? Porque gerir o risco é diretamente proporcional a gerir o fornecedor. Ele é algo ali, condição sine qua non. Né? Sim. Então, a gente entende hoje que a gestão de obras, ela é uma gestão, na verdade, de um tripé, né? Gestão do fornecedor, gestão do cliente e gestão da obra em si. Então, esse tripé, a gente chama de pilares da gestão, eles foram estruturados, a gente foi estruturando ao longo do tempo, estruturando até como a gente se comunica com o cliente, o que ele precisa receber de informação efetivamente da obra. Sim. Qual é a sequência, né, e periodicidade para receber essas informações. Porque assim, o volume de informações de uma obra, né, Sim. é surreal. Sem contratações, e quanto mais estruturada a gente fica, com mais processos a gente fica, isso aumenta ainda, né? Porque você tem que estar ali com tudo formalizado. Então, tipo, o que o cliente precisa de fato saber? Né? O que o escritório de arquitetura precisa de fato saber? E são coisas que a gente, ao longo do tempo, foi entendendo, tipo, não, calma, até aqui tá com a gente, né? Tá controlado, a gente tá cuidando.
Se precisar dar a satisfação a qualquer momento, tá aqui, né? Mas fica ali, guardado. O cliente não precisa ver tudo isso, né? Ele não precisa enlouquecer com muita informação. A mesma coisa com o escritório de arquitetura. Então, o nosso objetivo ali é que eles se envolvam o menos possível para terem o trabalho ficar todo com a gente, né? Na nossa mão. Pra gente gerenciar a obra é gerir o todo. A gente entende que o cliente ele só vai ter uma boa experiência se ele realmente não participar da operação. Tá? Então a gente sabe que existem pessoas, arquitetos que fazem projeto e tocam suas próprias obras e que o cliente tem ação ali no meio do caminho, que tem que contratar, que tem que isso, tem que aquilo. O cliente ele faz parte da operação da obra. No nosso caso, a gente acredita que o cliente não tem que fazer parte da operação da obra. A única coisa que o cliente tem que fazer, duas coisas que o cliente tem que fazer: aprovar as compras, dar ok e pagar. Essas duas coisas. Porque como a gente sempre fala... Porque o projeto está definido, né? Claro, se ele Sim, não definiu, ele essa é a também tem que premissa. fazer a definição. Essa é a premissa, né? Que as escolhas já foram feitas. Mas como a gente fala em toda reunião, né? Eu não consigo vender uma obra sem problemas, né? Sim. Tipo, isso não existe. Porque o que é problema, né? Vamos discutir o que é problema. Daí isso é muito subjetivo, né? Para nós, o que o cliente enxerga como problema, para nós não é um problema. Para nós faz parte do dia a dia da obra, né? A gente vai chegar lá e vai ter um porcelanato que foi instalado errado. Isso vai acontecer. Tipo, vai ter um momento ou outro que isso vai acontecer. Mas é isso, tipo, você já combinou, você só vai até falar com o fornecedor, você já sabe a estratégia, você já tem todas as ações que você faz para se aquilo der errado. Porque isso é controle de qualidade. Exatamente. A gente também tem processo. Tem que ter controle de qualidade. Então, tipo, a gente já sabe como que a gente vai agir. Pensa se o cliente está dentro da obra. Quando qualquer coisinha dessas de desvios que são normais, que a gente já tem todo o mecanismo que no instante seguinte isso já está resolvido, e isso para o cliente vira um negócio gigante, né? E é aí que, se o cliente está ali na obra junto com você, é aí que começa aí vem a dor de cabeça. Exatamente. É aí que mora a dor de cabeça. Agora, se o cliente ele tá seguro, recebendo tudo, bonitinho, ciente do que ele precisa saber, do que tá acontecendo... Ele precisa ficar seguro. Ele tem que estar seguro, exatamente. Não adianta só ele não ir visitar a obra e a obra tá um caos, tá tudo desorganizado, e de repente ele aparece... Se ele não tá seguro, ele vai estar na obra. Ponto. Isso é um fato. Então, a gente conseguiu com o tempo isso, né, Má? Tipo, os nossos clientes não sentem necessidade de estar lá na obra. Eles não sentem. E aí, se eles não estão lá na obra, eles não estão vendo esse dia a dia que é o fulaninho não foi, né? Você combinou, tá no cronograma, você tem e-mail, ele não foi. E agora a gente vai ter que agir. E aí tem todo o processo que a gente vai fazer. Só que se o cliente tá lá, ele já tem dor de barriga, coitado. Tipo, ele já pensa ferrou. E deixa a gente estressado. Né? Então o segredo é esse. O segredo é a gente conseguir fazendo tudo isso, deixar o cliente seguro, na casa dele, com todo o seu relatório bonitinho, e a obra acontecendo aqui no melhor jeito possível. Isso não quer dizer que o cliente não tenha ciência de tudo que está acontecendo, ok? Tem uma grande diferença. Ele só vai estar seguro porque ele está ciente. Exato, tem uma grande diferença entre o participar de uma operação e estar ciente do que está acontecendo. Os nossos clientes sabem do que está acontecendo, a gente é muito transparente, é muito importante que você também seja. Sim. Aliás, quem hoje toca desse jeito obra, né, que faz fiscalização, que o cliente opera junto, participa da obra, comenta aqui, fala pra gente o que você acha, como que é a sua experiência aqui nesse caso, tá? Por favor, que a gente quer saber. Também como que é essa experiência que hoje a gente faz diferente, mas a gente quer saber como você faz. Então, sim. Bom, então é isso, gente, nosso panorama geral. Aí a gente vai fazer mais vídeos daqui pra frente, contando um pouco mais de cada departamento. Hoje era um vídeo mais geral, contando todo. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, comentem aqui, curtem e, principalmente, falem pra gente... causos. Exatamente, contem seus casos. Fala pra gente o que vocês querem saber, o que mais vocês têm desejo de saber e o que mais vocês acham que a gente pode contribuir com isso, tá bom? É isso, obrigada, valeu!